Bem, havendo um número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Pedirei ao senhor secretário vereador Valmarino Machado que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata e o expediente do dia. Por esta causa dobro os meus joelhos diante do Pai nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a paternidade toma o nome dos céus e na terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados em virtude pelo seu Espírito do homem interior. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Joel Matos Novasco, secretário vereador Valmarino Machado. Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2016, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernandes Silveira da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presença, constatou que não estava presente o vereador Dilceu Lopes. Como houve quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Valmarino Machado procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata da sessão de folhas 36 e 10 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente. Leitura do projeto de lei 024/2016 e leitura do projeto de lei 026/2016, de autoria da vereadora Suzy Pereira. Solicitou a retirada do projeto de lei 023/2016 na sua própria autoria na pauta de votação. O senhor presidente, ao analisar o livro de oradores, constatou que não haviam oradores inscritos. No espaço das lideranças de bancada, ninguém o fez. Ordem do dia. Como não houveram projetos de lei em apreciação, sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental que, para constar, for lavrada a presente ata, e o secretário subscreve juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, vereador Joel Matos Novasco, presidente. Está em discussão a ata aos dia 30 do mês de maio do ano de 2016. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Pedido de providência 090/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento executivo municipal. Pedido de providência 091/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento executivo municipal. Pedido de providência 092/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento executivo municipal. Pedido de informações 022/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento executivo municipal. Pedido de informações 023/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores, de encaminhamento executivo municipal. Pedido de informações 024/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento executivo municipal. Pedido de informações 025/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento executivo. Pedido de informações 026/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento executivo. Pedido de informações 027/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento executivo. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital de convocação para audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais no primeiro quadrimestre do exercício 2016. O presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no uso das atribuições e por solicitação do Poder Executivo, convoca para a audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento relativa à avaliação das metas fiscais no primeiro quadrimestre do exercício 2016, que será realizada dia 8 de junho de 2016 no plenário da Câmara Municipal às 15 horas. Cabe salientar que os relatórios objeto do presente audiência somente poderão ser consultados 5 dias antes da audiência. Capão da Canoa, 31 de maio de 2016,
Vereador Joel Matos Novasco, presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei 025/2016, denomina Escola de Educação Infantil Adelaide Fernandes de Souza. Cria e denomina Escola Municipal localizada no município de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. O prefeito municipal de Capão da Canoas, no uso das atribuições legais e de acordo com o artigo 56, inciso 4º, 6º e 7º da Lei Orgânica do Município, considerando a necessidade de atendimento ao cliente, à clientela do Pró-Infância, de acordo com a legislação vigente. Decreta, artigo 1º, fica criada a Escola Municipal de Ensino Infantil Pró-Infância, localizada na rua 63, número 551, no bairro Parque Antártica, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Artigo 2º, fica denominada Escola Municipal de Ensino Infantil Pró-Infância Jardelino Valdemiro de Novasque, Vovô Jorge, a escola especificada no artigo anterior. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Capão da Canoa, 30 de março de 2016, Valdemiro de Matos Novasque, prefeito municipal. Senhor secretário, uma questão de ordem. Vossa Excelência leu o projeto de lei 025 de 2016? Sim. 025. Então há uma confusão, senhor secretário. O projeto de lei em tela, me corrija se eu estiver errado, diz assim na capa: denomina Escola de Educação Infantil Adelaide Fernandes de Souza. E a exposição de motivos diz assim: artigo 1º, fica denominada Escola de Educação Infantil Professora Adelaide Fernandes de Souza, a Escola Municipal na Rua 63, número 551, no bairro Parque Antártica de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Artigo 2º, esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Capão da Canoa, 11 de maio de 2016, e subscrevem os vereadores. E aí segue a exposição de motivos e a trajetória da professora Adelaide Fernandes de Souza. É esse o projeto que eu tenho, senhor secretário. Eu acho que botaram no coisa errada. Leu o decreto? Esse é o projeto. Pois é, por que estava aqui isso aqui junto? É parte da lei. Para retirar. Bota lá atrás. Não sei o que. Retirado. Senhor presidente, é que foi colocada a página do decreto juntamente com esse projeto. A única confusão é que seria isso. Eu vou ler o projeto de lei 025/2016. Obrigado, senhor secretário. Projeto de lei 025/2016. Denomina Escola de Educação Infantil Adelaide Fernandes de Souza. Senhor presidente, me permite. Eu gostaria eu sei que não sou autor, gostaria de pedir aos autores a retirada do projeto para a gente discutir, que chegou um decreto hoje. E acho que é de bom tom a gente sentar e discutir para não estar fazendo aqui no plenário. Eu já acertei ali com o presidente. Nós acertamos, nós vamos encaminhar um ofício, vamos ver o projeto e vou encaminhar o ofício essa semana retirando o projeto. E enquanto isso, o governo vai mandar o projeto de lei, porque na verdade por decreto não pode. Não pode. E eles vão mandar o projeto de lei. Ficou acertado assim com o presidente agora. Artigo 1º. Fica denominada Escola de Educação Infantil Professora Adelaide Fernandes de Souza, a Escola Municipal na Rua 63, número 551, no bairro Parque Antártica de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação. Capão da Canoa, 11 de maio de 2016. De autoria do vereador Pedro Dornelles, subscreveu Suzete Borba Pereira, Ademar Duarte, professor Luciano Flores, Núbia do Posto, Palmarino Machado, exposição de motivos. O presente projeto tem intenção de homenagear a professora Adelaide Fernandes de Souza,
Falecida no dia 20 de março de 2015, a professora foi homenageada no ano de 2009 com a medalha Amigos de Capão da Canoa. Solicitamos, portanto, que os nobres edis aprovem o presente projeto de lei. Anexo currículo da professora Adelaide Fernando de Souza. Sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, Capão da Canoa, 11 de maio de 2016. Vereador Pedro Dornelles, vereadora Suzete Borba Pereira e vereador Valmarino Machado. Projeto de Lei 028/2016. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dar outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter excepcional, emergencial, 12 auxiliares de serviços gerais, 6 enfermeiros plantonistas, 1 farmacêutico, 2 fisioterapeutas, 1 fonoaudiólogo, 1 otorrinologista, 12 médicos clínico geral, 2 médicos ginecologistas, 1 médico psiquiatra, 6 motoristas de veículos leves, 12 recepcionistas, 12 técnicos de enfermagem, 3 técnicos de enfermagem ESF, 4 técnicos de saúde bucal, 8 enfermeiros ESF, 40 horas, e 5 médicos ESF, 40 horas para a Secretaria de Saúde pelo período de até 12 meses. Parágrafo 1º. A contratação que trata o artigo 1º da presente lei é declarada de emergencial e de excepcional interesse público, conforme o artigo 232 e 233, inciso 4 da Lei Municipal 419/90, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, com exceção dos cargos técnicos de enfermagem ESF e enfermeiro ESF e médico ESF, que são regidos pela CLT, com a carga horária semanal e remuneração na forma da Lei Municipal número 3061/2014. Parágrafo 2º. Ficam criados os cargos previstos no caput do artigo 1º, que extinguissem automaticamente no término do prazo determinado do mesmo. Parágrafo 3º. O controle da efetividade será através do sistema de cartão ponto, bem como o pagamento será através da folha de pagamento mensal. Artigo 2º. Servirá de cobertura para as despesas previstas na lei recursos oriundos da seguinte dotação orçamentária: órgão 8, Secretaria de Saúde, projeto atividade 2353, manutenção das atividades funcionais, rubrica 319004, contratação por tempo determinado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei busca competente autorização legislativa para que o município de Capão da Canoa possa atender a necessidade temporária e excepcional em interesse público, e no que dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso 9, que poderá ser efetuada a contratação de pessoal por tempo determinado, observando os critérios e condições a serem estabelecidos em lei. A regulamentação desta matéria é compreendida por lei, como é de caso concreto, nos termos do artigo 232, os seguintes: Lei Municipal 409/90, regime jurídico único. Em obediência e recomendação constitucional, vem trazer toda a sorte de elementos que justificam a contratação pretendida para atendimento dos serviços essenciais, caracterizados como indispensáveis, pois tratam de saúde pública, ou seja, demandas de maior relevância para a comunidade. A Constituição Federal, no seu artigo 196, disciplina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas que assegurem o acesso universal igualitário. Então, quando se fala Estado, representa o conjunto do sentido amplo, portanto, no caso concreto, nada mais é de que a política do município. Os recursos públicos com a destinação da própria devem priorizar a continuidade dos serviços e a solução ou prevenção. Não há saúde pública sem atendimento, e não há atendimento sem a disponibilização de profissionais da área. Assim, além de acolher a necessidade da Secretaria de Saúde, busca a melhoria da prestação de serviços para a sociedade. Não há maior justificativa para a contratação do que trata a própria necessidade, pois trata de atendimento na área da saúde. Ademais, considerando o período eleitoral, todas as contratações serão justificadas e precedidas no processo seletivo público,
cujo implemento se dará a demonstração inequívoca da continuidade do serviço público. O levantamento efetuado pela Secretaria de Saúde com amparo nos estudos anteriores, ajusto para a lei municipal. A necessidade dos referidos cargos para provimento emergencial em caráter temporário. Diante do exposto, envie o presente projeto de lei para que seja apreciado por essa colenda da Câmara. Capão da Canoa, 2 de junho de 2016, Valdemiro de Matos Novasco, prefeito municipal. Senhor presidente, em virtude da necessidade desses profissionais que já logo aí extinguissem os contratos anteriores, eu peço urgência a esse projeto de lei 028/2016. Está em discussão o pedido do vereador Valmarino Machado. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade e será colocado na pauta do dia. Projeto de lei 027/2016, autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter emergencial 30 operários, 5 operadores de máquinas pesadas, 3 motoristas de veículos pesados para as Secretarias de Obras e Saneamento, 10 operários para o Distrito de Capão Novo, 10 operários para o Distrito de Arroio Teixeira e 10 operários para o Distrito de Curumim, pelo período de até 12 meses. Parágrafo 1º. A contratação que trata o artigo 1º da presente lei é declarada emergencial e de excepcional interesse público, conforme o artigo 232 e 233, inciso 9 da Lei 409/90, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Ficam criados os cargos previstos no caput do artigo 1º, que se extinguissem automaticamente no término do prazo determinado do mesmo. Parágrafo 3º. O controle da efetividade será através do sistema de cartão ponto, bem como o pagamento será através da folha de pagamento mensal. Artigo 2º. Servirá de cobertura para as despesas previstas nesta lei recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 6, Secretaria de Obras e Saneamento, projeto de atividade 2302, manutenção das atividades funcionais, rubrica 319004, outras contratações por tempo determinado. Órgão 11, Secretaria da Coordenação do Distrito, projeto de atividade 2606, manutenção das atividades funcionais, rubrica 319004, outras contratações por tempo determinado. Projeto de atividade 2604, manutenção das atividades funcionais, rubrica 319004, outras contratações por tempo determinado. Projeto de atividade 2608, manutenção das atividades funcionais, rubrica 319004, outras contratações por tempo determinado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei busca competente autorização legislativa para que o município de Capão da Canoa possa atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no que dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso 9, que poderá ser efetuada a contratação de pessoal por tempo determinado, observando os critérios e condições a serem estabelecidas em lei. A regulamentação dessa matéria é compreendida por lei, como é o caso concreto nos termos do artigo 232, as seguintes Lei Municipal 419/90, Regime Jurídico Único. Em obediência com a recomendação constitucional, vem trazer toda a sorte de elementos que justificam a contratação pretendida, para atendimento das relevantes serviços, como as demandas da comunidade e diretamente o trato das atividades, que envolve várias secretarias municipais, cujas atenções básicas tratam acolhimento e trato da coisa pública com respeito que a sociedade merece, trazendo benefícios e direitos ao cidadão, gerando emprego e renda, as melhorias na cidade. Assim, toda e qualquer justificativa advém a própria necessidade da manutenção dos programas sociais, cuja essencialidade no que demonstra programar a disponibilização de pessoal na quantidade suficiente, como o fito garantir que o anseio social e os serviços públicos fluam para as demandas sociais. Não há maior justificativa para a contratação que a própria necessidade, pois trata de atendimento na área da saúde,
Ademais, considerando período eleitoral, todas as contratações serão justificadas e procedidas no processo seletivo público, cujo implemento se dará com demonstração inequívoca de continuidade do serviço público. Vejamos que os distritos e as sedes do município, os serviços administrativos, para sua operacionalização, requerem um fator humano para a execução de tarefas. E levantamento aportou a necessidade de contratar em caráter emergencial com a criação dos cargos que a lei relaciona. Diante do exposto, envio presente projeto de lei para que seja apreciado por esta Colenda da Câmara, com a finalidade que seja aprovado no regime de urgência. Capão da Canoa, 2 de junho de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, prefeito municipal. Senhor presidente, da mesma forma, peço urgência ao projeto de lei 027/2016. Discussão, a proposição do vereador Valmarino Machado. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade e o projeto 027/2016 entrar na ordem do dia também. Bem, senhores vereadores, agora vamos aos espaços dos oradores inscritos. Tem. Vamos então aqui por vereador Luciano. São 5 oradores. Senhor presidente, Pois não, vereador eu vou Lara. fazer uma proposição para Os líderes de bancada e oradores inscritos. 5 minutos para a todos os vereadores. Sem oradores, sem liderança? Está em discussão a proposição do vereador Flávio Lara. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado, vereador, e assim será feito então. 5 minutos para cada orador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que aqui participam da sessão e aqueles que nos assistirão pela internet e os que em casa nos ouvem pela Rádio Horizonte. Relativo, senhor presidente, aos projetos que estão tramitando nesta casa, de minha autoria, são 6 projetos. Encaminhei no dia 31 de maio ao vereador Otávio Teixeira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, vereador, um ofício solicitando na oportunidade que viesse esclarecido o porquê da tramitação e ainda não ser incluso na ordem do dia. Se é uma questão de parecer jurídico, se é uma questão de arrumar projetos. Para quem nos acompanha nas sessões e nos assistem, tem o projeto de resolução número 1, que foi protocolado 14... Permite uma parte, vereador, só para... É que o senhor enviou o ofício para errado. Foi mandado de volta, o senhor tem que mandar pro presidente da casa, que o presidente vai me comunicar. Então, por isso, ainda não foi dada a resposta que o senhor pediu. Certo, eu já encaminhei para o presidente da casa também, solicitando, e encaminhei para a Comissão de Constituição e Justiça, porque é onde os projetos, pela informação do protocolo da casa, é onde estão os projetos, que é na Comissão de Constituição e Justiça, por isso eu encaminhei também. É o projeto de resolução número 1, de 14 de maio de 2014, que modifica o nosso regimento interno, que foi subscrito por 9 vereadores, e desde maio de 2014, então já são 2 anos tramitando, e ainda não veio
para a pauta. O projeto de lei 027, de 2 de abril de 2015, que consolida as leis da criança e do adolescente, todas as leis da 574 e suas alterações. O projeto de resolução 02 de 2015, de 8 de maio de 2015, que cria no site da Câmara de Vereadores o cadastro de participação popular. Já foi, senhor presidente, precedido de edital, já foi publicado nos jornais locais, já se cumpriu, inclusive já tem parecer jurídico, segundo informações do Departamento Jurídico. O projeto de lei 024, de 29 de maio de 2015, que trata da consolidação das leis da política de assistência social e suas alterações, inclusive o Conselho de Assistência Social. O projeto de lei 042, de 29 de maio de 2015, o projeto de lei 060, de 12 de agosto de 2015, e o projeto de lei complementar 2 de 2015, protocolado nesta casa, senhor presidente, 20 de novembro de 2015. Então, no aguardo do entendimento do porquê, eu agradeço o ofício. Esses são os 6 projetos de lei do nosso mandato, que estão já há quase 2 anos, ou há 1 ano e meio para frente, e que ainda nós não tivemos sequer um ofício de resposta. Do porquê que não veio para a pauta, do porquê que está acontecendo, se falta fundamentação, se falta parecer, se falta tramitação, não se tem. Inclusive se tem um ofício do exercício desse ano, tão logo iniciou 2016, dizendo que estavam tramitando. Conforme nova orientação, os projetos de providências e informações, como não são lidos, então eu só vou dar uma lida naqueles também que eu encaminhei para o Poder Executivo. O 090 trata do alargamento da Avenida Paraguaçu, na entrada da Unisc, porque tem dado acidente, os alunos da universidade estão pedindo que tenha recuo rotatório dos 2 lados. Quem mora em Capão Novo e quem mora em Capão também tem tido situações, principalmente na entrada, no horário de entrada e no horário de saída da universidade. A regularização do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social. Esse conselho, inclusive, tramitou nesta casa uma lei de contenção de moradias, e esse conselho ainda não nos veio resposta. Pedimos providência também com cópia do contrato do projeto do chafariz na frente da prefeitura, porque o que está acontecendo? Vários munícipes procuraram nosso gabinete, porque já tem infiltrações, já está quebrando, e eu acredito, senhor presidente, que a empresa, a partir do contrato celebrado, ela tem compromisso com aquilo ali. Ela tem que vir e logo, para evitar desperdício de água, ela tem que recuperar aquilo ali. Inclusive, deve ter previsão nesse contrato que não tem ônus para o município, porque teve um engenheiro, teve um arquiteto, e a própria empresa tem que vir solucionar aquela situação ali. O pedido 024, trata, senhor presidente, de cópia dos projetos que serão executados com recurso de rateio de receita. Agora, dia 8, quarta-feira, nós temos a audiência das metas fiscais. Na última audiência das metas fiscais, quando esse recurso foi citado aqui nessa casa, que eu secretariei essa audiência, eu já havia pedido informações de onde estavam sendo aplicados esse rateio de receita do FPM, do FPE e do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, das áreas rurais do município. O pedido 25, senhor presidente, dá notícia dos munícipes que chegaram no nosso gabinete solicitando a estruturação do canil municipal. Porque como na placa dizia que era verbas da saúde destinadas exclusivas ao canil municipal,
e a notícia que tivemos é que estava sendo usado para outra finalidade as instalações que nem foram inauguradas. Então esse foi o intuito, de saber do Executivo Municipal o que está sendo usado e qual a previsão de inauguração do canil municipal. Outra situação semelhante à do chafariz, senhor presidente, é a revitalização da beira-mar, porque as etapas que já foram concluídas também estão apresentando problemas já. E a empresa que fez o contrato, um pedido de informações da primeira etapa que eu recebi do ex-secretário Beto Rocha, a empresa se comprometia de qualquer problema que desse, ela já ir sanar. A minha dúvida é se a empresa foi autuada para sanar esse problema que está acontecendo lá, porque as pedras já estão soltando, está desbarrancando lá na beirada da Paraguaçu e onde os munícipes caminham também. Então, senhor presidente, de momento, o último pedido de informações, que é o 027, é sobre o comitê gestor do calendário de eventos de Capão da Canoa. Esse é um pedido que a gente já fez em 2013, tramitou nessa casa alterações na lei do calendário de eventos, e as duas alterações foram retiradas por ofício do Executivo. E daí, na época, a tratativa era, viria a votação a lei que alterava o calendário de eventos, e aí se daria conta de vários eventos que estavam e os que não estavam. Foram retirados os dois projetos, porque iriam chamar esse comitê gestor, e a gente não teve notícia. Pela informação que eu tive semana passada na prefeitura, não me deram informação alguma desse comitê gestor. Então, senhor presidente, agradeço o tempo e muito obrigado. Com a palavra, o vereador Flávio. Senhor presidente, nobres vereadores, quero colocar aqui de que a Secretaria de Educação, no transcorrer dessa semana, resolveu alguns problemas que estavam se arrastando no último mês. Então a gente, quando vem aqui e critica, a gente também vem aqui para dizer de que a Secretaria de Educação parece que está tomando um rumo que poderia ter sido tomado muito antes, senhor presidente. Né? Mas eu tenho estranhado bastante é que a pauta nacional não vem para cá. Tenho estranhado por demais. O Delcídio do Amaral hoje disse que, fala dele, não é minha, de que o Lula não merecia isso, que foi a Dilma que estragou todo o esquema. Então parece que as coisas estão se esclarecendo e ainda tem gente fazendo pedido de mudança, não mudança de comportamento, não mudança de conduta, mas mudança do Temer pela Dilma, e isso me estranha. Um partido que se juntou com o PMDB porque quis. O PMDB do Rio Grande do Sul era contra, sempre foi, mas conhecia bem o partido do PMDB a nível nacional. Um partido que se diz de esquerda, e eu quero fazer correções. A esquerda não faz acordo com banqueiro. A esquerda preserva o trabalho e a renda do trabalhador. Nenhum partido de esquerda no mundo vê os bancos enriquecerem e acharem que o plano está correto, indo em direção correta. Nenhum país de esquerda no mundo faz com que a nota do Enem seja 50 para a escola pública e 60 para a escola particular, dando claramente que o filho do trabalhador não vai ter investimento na escola pública. Então vamos separar esquerda de populismo. O que o PT e o PCdoB fizeram foi populismo, não tem nada a ver com esquerda. Embora acenem suas bandeiras vermelhas, como se da esquerda fossem.
Da esquerda traíram. A direita sempre foi, e eu admiro a direita nessas questões. Não que eu respeite esse ponto de vista ou queira segui-lo. Mas a direita sempre disse, o capital é importante e tem que ter um sistema financeiro para financiar toda e qualquer questão. E eles sempre fizeram isso. Mas nunca antes na história desse país se teve banqueiros ganhando tanto dinheiro quanto na dita esquerda, que para mim não tem nada de esquerda e populista. Se os banqueiros soubessem que os seus lucros estariam na estratosfera após o advento, capitaneado pelo Lula, mas sustentado pela base eleitoral dele, já teriam votado no Lula em 96. Então, temos que ter bastante cuidado de separar esquerda de populismo. E o que vemos aqui nesse país é vexatório. Não faço crítica a ninguém, porque está escancarado. O antigo partido PFL, por muito menos, sucumbiu, desapareceu e surgiu como DEM. Então, só isso. Porque eu tenho escutado muito da direita e da esquerda, da pontuação do que é direita, do que é esquerda, com um certo desvio de olhar que é perigoso. Portanto, fico aqui surpreso de que não venha a pauta nacional para cá. Eu sei que há eleições municipais logo adiante, mas os municípios estão sofrendo por demais por conta do que está acontecendo em Brasília. Hospitais fecharam aos milhares. Vagas em leitos de hospitais nem se falam, os que ainda sobrevivem. O povo adoece. A propaganda na rua diz: cobre do seu prefeito. A televisão diz isso todo dia. Fale com o seu prefeito, e vai lá, porque eles jogaram para o prefeito. E as ações judiciais não param de cair no colo de todos os prefeitos desse país. Medicamentos que é de compromisso do Estado, o prefeito ou paga, ou vai para a cadeia, ou responde processo. O governador não responde, é gozado isso. O presidente da República não responde. Os exames de alta complexidade, que são de responsabilidade da União, nunca foi intimado o presidente desse país. Então está chegando a hora das pessoas pensarem bem. Eu não estou dizendo aqui que tem alguém que vai fazer a salvação do país, porque também não enxerguei ninguém. Porque hora está de um jeito, hora está do outro. Então eu espero que a eleição municipal seja um novo processo de conduta do eleitor e do eleito. Porque o país não pode mais continuar pagando por acordos e acordos e acordos e acordos e acordos. E agora encerro com o início da minha fala. O que Delcídio quis dizer com isso? O Lula sabia tudo. Porque o Lula não merece o que a Dilma fez. Se não fosse a Dilma, estaria tudo bem. Portanto, Delcídio, que era excelente companheiro até anteontem, e ontem parece que já deixou de ser um companheiro, eu espero que esse país mude. Mas mude de atitude. A legislação eleitoral tem que mudar. A legislação eleitoral é obrigada a mudar. Mas não fazer essa mini reforma, que não reformaram coisa nenhuma e que acalmaram as massas nas ruas. A reforma tem que ser estruturante. A reforma tem que dizer: olha, querem 10 partidos, 20, 30, que eu tenha, e cada um tem o seu candidato a prefeito. E cada um tem os seus candidatos a vereador. Ou então voltamos para a NMDB, porque é o que vira os municípios e a União, acaba funilando tudo em 2 partidos. Então que a reforma venha, senhor presidente. Venha com cara de reforma, mas não creio que com esse Congresso haverá mudança. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa representada. Eu poderia aqui me aprofundar na minha fala em relação àquilo que eu considero não haver dúvida nenhuma a respeito de um grande golpe que houve nesse país. Incontestável, de que na eleição última para se escolher o presidente dessa nação se mentiu com todas as letras. E honestidade começa quando já se fala verdades. Mas um outro dia eu fiz aqui essa citação de que aqui nesse livro na Bíblia, aqui está 2 Timóteo capítulo 4, quando o apóstolo Paulo instrui Timóteo dizendo: olha, pregue o evangelho, insista, redargua no tempo certo ou não, porque virá tempo em que as pessoas, por terem comichão nos ouvidos, estarão amontoando mestres para dizerem a elas o que elas querem ouvir e se desviando do caminho da verdade. Então, na eleição passada, nós tivemos dois discursos, um verdadeiro em que dizia a real situação do país, e um outro discurso mentiroso, porque era inegável a situação caótica da saúde, a situação caótica da segurança pública. Então se disse que neste primeiro governo se encontrou dificuldades, nesse primeiro governo da presidenta Dilma, mas no segundo governo é exemplo do que aconteceu com o presidente Lula. Muitas coisas iriam ser resolvidas, ia se melhorar muitas coisas para a comunidade, isso fazendo uma referência do que acontecia com a saúde. Enquanto que o discurso, aquele chamado pessimista, dizia, apontava: olha, nós vamos ter desemprego, nós vamos ter uma recessão, nós vamos ter inflação, a situação econômica do país está comprometida. E isso tudo foi negado e contrariado, desmentido por rede nacional, chamando essas pessoas que falaram a verdade, que deram o discurso verdadeiro, de pessimistas. Hoje nós convivemos de forma desesperada. Teve um cidadão hoje aqui na Câmara de Vereadores, presidente, pedindo para que nós aprovássemos esses projetos de contratação, porque ele já bateu um profissional da construção civil, já bateu em tudo quanto é porta e não conseguiu um emprego. E hoje ele vê na prefeitura a possibilidade, quem sabe, de ganhar um salário de forma digna para levar o seu sustento para casa. Então que nós aprovássemos essas contratações. Mas, senhores, eu poderia me estender e me aprofundar nesse tema. Eu poderia me estender e me aprofundar e falar da minha alegria de ter tido a participação como vereador de base, pelas muitas coisas boas e positivas que foi feito durante essa gestão. Nós tivemos um grande avanço. Se disserem que carecemos de muitas outras coisas, com certeza, assim como o outro gestor no próximo governo, independente de quem quer que seja, terá a oportunidade de fazer muitas benfeitorias para a comunidade e vai encerrar o seu mandato deixando tantas outras por fazer, porque tudo se faz com dinheiro e infelizmente o município não tem dinheiro suficiente para poder atender a todas as demandas. Mas o tema que eu trago hoje aqui, e que nele mais vou me atentar, porque eu sou um defensor das instituições públicas. Eu sou um defensor do executivo, do legislativo, do judiciário, de todas as demais instituições. Eu sou contra a certos homens. Como eu disse um outro dia, aqui foi contestado, dizendo que eu não tinha moral, que eu era hipócrita, para dizer que lá em Brasília tem um monte de ladrão. Continuo a dizer isso.
Lá em Brasília tem um monte de ladrão. Um monte de gente movidos pela ganância, que viram na política um meio de ganharem muito dinheiro. E lá não se fala em milhares, lá se fala em milhões. Então continuo com esse meu discurso. E continuo firme no que diz respeito em ter a minha consciência tranquila de poder afirmar isso, porque nunca mexi em um centavo que não fosse de forma legal. Que não fosse de forma legal. Inclusive, aquilo que foi levantado nessa casa, foi votado nessa casa e foi aprovado nessa casa. Eu não estou recebendo nada ilegal. Então, continuo a dizer que lá em Brasília tem um monte de safado, um monte de ladrão. E de tudo quanto é partido. Uns mais, uns outros menos, uns ainda que não apareceram, mas amanhã ou depois a gente vai ouvir falar de alguns políticos que até então ainda não foi falado, e essa é a grande verdade. As reformas, precisa de reformas na política, precisa resgatar a credibilidade dos partidos políticos, e nós precisamos muitas e muitas outras reformas. Mas me atento aqui, senhor presidente, nesse 1 minuto, para dizer que nessa semana, no meu programa de rádio, eu recebi uma ligação de um menino que gosto muito. Para quem me acompanha no rádio sabe que eu faço um trabalho social, já vai para 33 anos, isso independe de política, isso é pelo meu coração. Lá não tem cores partidárias, lá não tem a lei dos homens, lá só tem a lei de Deus. Que a gente é movido pelo coração. Mas esse trabalho social que eu desenvolvo por muitas emissoras de rádio é alimentado pelos ouvintes, para aquelas pessoas que se doam, que compartilham. E uma dessas pessoas, o nome dele é Henrique, mora na Rua Divisória, no bairro Novo Horizonte. Um menino com muitos problemas de saúde. Um menino que ele é beneficiário do governo por não estar mais, não ter aptidão para o trabalho, não poder trabalhar, não ter condições de saúde de poder trabalhar. E de forma desesperada e muito melancólica, nessa semana me ligou, dizendo que fez um boletim de ocorrência, uma BO, na delegacia por ter apanhado dos brigadianos. Como eu defendo a instituição, é muito triste para mim, e eu profundamente lamento, senhor presidente, porque às vezes, por atos de alguns profissionais da área da segurança de forma individualizada, comprometem uma instituição, a briosa Brigada Militar, fazendo com que a comunidade muitas vezes passe a olhar a entidade com desprezo. Eu lamento muito porque às vezes aqueles bons policiais, que a maioria passam a ser olhados com desprezo e com desconfiança por causa dessa minoria. Então esse menino, Henrique, movido por bons valores humanos, que não aceitou, fragilizado na sua saúde, na sua integridade física, também emocional, mas teve a coragem de ir na delegacia e fazer um registro do ocorrido. Então peço ao presidente da Comissão dos Direitos Humanos que nós, vereadores, através dessa comissão, venhamos a intervir em prol desse menino, porque não é pelas pessoas serem simples e humildes, por morarem no bairro simples e humildes, que isso faça delas pessoas marginalizadas. Aliás, no meu conceito, nós temos lá em Brasília muita gente com título de autoridade, que na verdade para mim são verdadeiros criminosos, já disse e repito. Pessoas que as suas mãos estão pingando sangue. Muita gente está morrendo por causa da ganância desses homens, morrendo nas filas da saúde. Conclua, vereador. Então, deixo aqui esse registro, senhor presidente, pedindo ao presidente
da Comissão dos Direitos Humanos que a Câmara de Vereadores intervenha nesse sentido, que esse menino simples, humilde, fragilizado, que é um bom ser humano, para que ele possa ser respaldado e a justiça possa ser feita e possa prevalecer. Muito obrigado. A palavra está com o vereador Demar. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passaremos então à ordem do dia. Serginho, por favor, vereador. Senhor presidente, gostaria de fazer uma proposição. Os projetos foram lidos há pouco, né? E outros tramitaram na casa há bastante tempo, que fossem lidos somente as emendas. Está em discussão a proposição do vereador Otávio. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado e assim será feito, vereador. Será lido só as emendas. Projeto de Lei 023/2016, autoria vereadora Suzy Pereira. Denomina espaço público de Antenor Ferreira e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei 023/2016. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Suzy. Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, comunidade presente. É com muita felicidade que hoje eu vou falar para denominar o nome de um poliesportivo em nome de uma pessoa que, desde que eu me conheço há 26 anos, sempre trabalhou em prol da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, sempre foi um fã do esporte, da bocha, uma pessoa que vivia no clube, aonde ele participava com os amigos de torneios, uma pessoa querida, começou a trabalhar na Secretaria de Obras e depois de tanto eu incomodar, de tanto que eu pedi, ele foi para a Secretaria de Saúde. Mas depois de longos anos, iniciou na prefeitura, eu acho que se não foi um dos primeiros funcionários públicos de Capão da Canoa. E terminou a sua vida se doando na Secretaria de Saúde. Uma pessoa que era sempre feliz, toda a vida rindo, brincando, sempre disposto ao trabalho. E na semana passada, quando eu vim aqui ao púlpito falar sobre o projeto em questão, que agora o prefeito vai executar lá no Parque Antártica, o poliesportivo, com a quadra de vôlei, com a quadra de futebol de campo, futebol 7, uma cancha de bocha, um quiosque imenso para poder confraternizar, para poder unir a família, para poder unir criança, mulheres e homens. E eu pensei que nome seria para a gente colocar nesse poliesportivo. Então veio o nome do seu Antenor Ferreira. A família está aqui presente hoje, o Wilton, a dona Noia, o Edenilson, a Eronice, os amigos Claudinho e Inês, o Helenilton logo atrás, e gostaria de dizer para essa família que esse homem, seu Antenor Ferreira, além de eu até hoje eu não vi alguém ter o prazer de acordar às 3 horas da manhã
para poder fazer uma limpeza na praia às 4 da manhã, porque tinha que estar lá. Prazer ao trabalho. Prazer no trabalho, ele gostava daquilo que ele fazia. E fazia isso com um sorriso, fazia isso com alegria. E não bastando, na secretaria também morreu lá na Secretaria de Saúde. Mas deixou muitas pessoas aqui que amam ele, que adoram o seu trabalho. Ele deixou um legado muito forte. Tanto que eu digo, ele foi um pai para muita gente, foi amigo de muita gente. Hoje, na Secretaria de Saúde, para quem for visitar a parte dos fundos, muito obrigada, vereadora Núbia, ele plantou flores lá atrás na Secretaria de Saúde, que estão até hoje lindas e maravilhosas. Ele plantou e cultivou. Ele deixou, além de flores, deixou boas sementes no coração de muitas pessoas. Então é com orgulho, e peço a todos os vereadores que votem esse projeto, denominando então esse poliesportivo, esse espaço onde vai agregar a família, crianças, mulheres e homens, nada mais justo ser denominado o nome do seu Antenor Ferreira. Agradeço a família que está presente, muito obrigado por ter vindo, e gostaria que os vereadores olhassem esse projeto com carinho. Muito obrigada. Continue a discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Sérgio Oliveira. 2 minutos, vereador. Vereadora Suzy, nesse momento que essa homenagem para o seu Antenor, evidentemente eu não poderia me furtar de vir a essa tribuna, primeiro para lhe parabenizar, porque o seu Antenor era uma figura simpaticíssima. Eu costumo dizer que o grande valor do ser humano está aqui dentro do coração. É dessa forma que eu enxergo o ser humano, e a importância que eu dou a ele são pelas suas qualidades, são pelas suas virtudes, não por aquilo que ele ostenta. Quando uma pessoa tem muita riqueza, material, que bom para ela, e melhor seria se ela soubesse compartilhar e ajudar o próximo. Então, o ser humano, eu valorizo, são pelas aquelas coisas que a gente guarda dentro do coração. E de seu Antenor era uma pessoa extremamente milionária nesse sentido. Então eu lembro com muito carinho, a Rua da Pescaria é aonde fica a Rádio Energia. Na época eu fumava o meu cigarrinho e geralmente quando ele saía para o trabalho, ele sempre passava com aquele chapéu do Colorado, e ele sempre mexia comigo. Então sempre aquele sorriso em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, o seu Antenor estava sempre extravasando alegria e felicidade. E é evidente que eu vou votar favorável a esse projeto aqui com muito carinho, com muita satisfação. Com a palavra, vereador Flávio Dário. Trago a tribuna até minha mesa. Pode. Depois que o vereador Sérgio e a vereadora Suzy falaram, não há mais nada de ser dito. Eu apenas quero referendar o que foi dito e dizer de que parabéns ao trabalho da vereadora, excelente lembrança, e se quiseres que eu assine junto o projeto, eu acho que a gente sempre faz isso no coletivo, será muito legal, porque a história dele merece, a história da família merece, todo esse legado que ele deixou, e que a gente, com muita alegria, hoje, tu estava falando, eu comecei a lembrar de algumas coisas, comecei a rir das situações que ele e aí o Serginho vem e fala também do chapéu, então vem um monte de lembrança na cabeça da gente. Então parabéns à família que está aqui também, e legal, bonita homenagem. Continue a discussão. Eu peço a palavra, senhor. 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Suzy Pereira, mesmo emocionada com essa homenagem, mas meus parabéns. Meus parabéns por esse projeto 023, parabéns pelo seu trabalho, por esse seu olhar de ver um servidor, de ver uma pessoa do bairro, de ver alguém que tem relação ali próxima, dentro da comunidade.
parabéns mesmo. Meu voto será favorável, e, com certeza, na hora da votação, certo? E para os familiares aqui presentes, eu tenho vindo na tribuna, nesses projetos que dão nome de praça, nome de lugares, fazendo um pedido aos familiares. Eu estou há 21 anos em Capão da Canoa, leciono e sou supervisor de escola. E as crianças, muitas vezes no 4º, no 5º ano, nós falamos sobre as autoridades do município, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, e nós falamos no 9º ano sobre os pontos turísticos do município, falamos sobre o nome dos lugares, e as crianças muitas vezes não conhecem nem mesmo a história da pessoa que dá nome à escola. Professora Iracema Visotto, Mário Curtinov, Luiz Cláudio Magnante. Então, quando a vereadora Suzy propõe esse projeto de lei, ela também traz os familiares a responsabilidade de, no mínimo assim, uma vez por mês, se coloquem à disposição da escola, se coloquem à disposição de uma outra escola, peçam para a diretora. Com certeza, eu trabalho em escola e a gente nunca impede, porque é diferente quando chega a esposa, os filhos, os netos, e vão ali na hora do recreio e contam a história. Esta escola tem esse nome porque assim, 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 assim. Este prédio tem esse nome por isso, por aquilo e por aquele outro. Então são coisas pequenas, vereadora Suzy, assim como os seus gestos, que são pequenos, quase que despercebidos, mas de uma grandeza infinita. É o olhar de mulher, né? Que vê os mínimos detalhes. E esse é o olhar que a família tem. Porque quando as crianças e os adolescentes se deparam com os familiares, com pessoas diferentes do cotidiano escolar, eles prestam atenção. E eles levam para casa aquele ensinamento. Então não precisa ser professora, não precisa ter diploma, não precisa ser concursado, basta ser parente daquela pessoa que está recebendo a homenagem. Então, meus parabéns e que Deus abençoe a caminhada de vocês, e lembrem deste pedido e procurem as escolas e digam para Capão da Canoa. Às vezes a gente perde os valores na comunidade, mas a gente também fazendo um pedacinho da parte da gente, o seu Antenor Ferreira com certeza será lembrado. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Presidente, peço a palavra. Pode, vereador Pedro. Senhor presidente, senhores vereadores, também aqui quero, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, compartilhar com a vereadora Suzy essa homenagem que vai ser feita para o seu Antenor. O seu Antenor foi meu colega quando eu trabalhei na prefeitura em 89, 92, por aí. Então eu conheço ele há muito tempo, tenho assim, sempre tive boas relações com ele, porque mesmo quando eu não estava quando me encontrava com ele, a gente sempre conversava, tinha, assim, por ele, um exemplo para mim de servidor. Acho que fica bem essa homenagem. Também quero cumprimentar os familiares que aqui estão e dizer que, referendando aquilo que o Luciano falou aqui, que na verdade é isso mesmo, a gente tem que homenagear aqueles cidadãos que têm prestado serviço assim como o seu Antenor prestou, né? Mesmo na humildade, mesmo fazendo o trabalho mais difícil, mas tem com certeza o reconhecimento da nossa população, do nosso município. Obrigado. Continue a discussão. Essa palavra? Com a palavra o vereador Demar. Pode fazer, vereador. Mesa mesmo, para ser mais rápido. Quero primeiramente parabenizar a vereadora Suzy pela iniciativa do projeto e dizer que muitas vezes falei com o senhor Antenor na beira dos campos sobre futebol, velhinho que gostava muito de futebol. Parabenizar a família, meus vizinhos lá de porta de casa, quase. E dizer que quando a pessoa
ter uma homenagem dessa, alguma coisa ele contribuiu para o município. E tenho certeza que o senhor Antenor contribuiu bastante. E hoje é um pouquinho só do reconhecimento do que ele fez por Capão da Canoa. Isso é um legado que ele deixa. E eu sempre digo para as pessoas que o importante na vida da gente não é o dinheiro, mas sim a amizade e o carinho um com o outro. Era isso aí, senhor presidente. A palavra, vereador Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro parabenizar a autora do projeto, vereadora Suzy, mas vou me dirigir mais para a família, que o seu Antenor, eu acho que deixou para nós, que tivemos o privilégio de ter vivido com ele, ter acompanhado ele, deixado essa família maravilhosa, com o seu exemplo. Exemplo de funcionário público, exemplo de cidadão, exemplo para toda a sociedade. E isto não tem preço. Quem tem uma família linda, porque teve um condutor lindo por dentro e por fora. E o seu Antenor foi esta pessoa. Dentro do nosso município, tive o privilégio também de ter convivido com ele e quero aqui parabenizar os seus familiares por ter deixado essas plantas tão boas que são vocês, que têm hoje a obrigação de dar sequência nessa geração. E o polo esportivo é só uma lembrança bem pequena diante da família que ele deixou e do exemplo que ele deixou para todos nós em Capão da Canoa. Por isso sou favorável, se tu desejar, Suzy, assino junto do teu projeto. Continue a discussão. Não havendo quem queira, eu pediria ao senhor que eu vou fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu convivi com o senhor Antenor um bom tempo. Eu entrei na Secretaria de Obras em março de 2006. Ele era um dos meus chefes de equipe da turma da Capina, aonde poucas vezes que talvez seja capinado em volta da casa dele e aquele bairro, com certeza foi pela mão dele. Fizemos uma grande parceria. Me pedia para que colocasse ele, Suzy, na equipe da praia, porque ele realmente gostava, depois do horário. Ele saía às 5 horas e às 7 horas ele estava pronto para pegar de novo e ia até a meia-noite, 11 horas, com as caçamba e as máquinas até Capão Novo, aonde eles faziam todo o recolhimento desse material dos quiosques na praia. E como tu falou, sempre alegre. Mas tem uma coisa que ele me falou que eu não esqueci, porque eu tenho certeza que marcou para ele também. Primeiro dia que me apresentaram como secretário no Parque de Máquinas, estava o Jairinho me apresentando para o pessoal, e ele no meio da roda assim, o Jairinho apresentou: ó, esse aqui é o Pardal, vai ser o nosso secretário de obras aí, pedindo para que eles me recebessem bem. Nós nos apresentamos e ele chegou no meio da roda e perguntou: secretário, tu é gremista ou é colorado? E eu disse para ele: eu sou colorado. Diz ele: tá aí, vamos ser campeão da América. Nunca teve um secretário colorado aqui até hoje. Pois dito e feito, foi campeão da América em 2006. Então eu nunca esqueci aquilo que ele me falou naquele momento ali, Suzy, porque ele estava ansioso por um colorado lá dentro, para ver se pelo menos tivesse um pé quente para que fosse campeão da América.
e nós fomos campeão junto, porque o Valdomiro como vice, mas como a minha família quase toda é gremista, praticamente só tem eu e mais um irmão em 10 que somos colorados, e tive a felicidade, e por isso eu não poderia deixar aqui, nego, de relatar, porque ele era um baita colorado, né? Então, tive 2 anos e 2 meses, enquanto fui secretário, com convivência diária com o seu Antenor, sempre no trabalho, sempre com muito respeito, um homem de fino trato, e com certeza podia ter qualquer opção política, mas também nunca me desqualificou, e nem outra pessoa, nunca vi ele fazer isso. Pessoa muito ética, e são poucos, porque às vezes alguns, né, querem intervir na vida da Suzy como candidata, na vida da Suzy como vereadora, na vida de qualquer um outro, né, mas eu tenho boas recordações dele, e agradeço a Deus por ter tido ele comigo também, porque a gente, quando entrou como secretário, não tinha a mínima noção do que era ser secretário de obras no município de Capão da Canoa, e com certeza, cada um que estava ali dentro daquele parque me ensinou, e vocês podem ter certeza que eu tenho um pouquinho de cada um quando eu trabalho pela nossa cidade, e com a mesma vontade que ele fazia, Suzy. E o Jairinho sempre brincava com ele, né, com aquele chapéu, ele botava na frente dos olhos, assim, vai. E me esqueço um dia no Santo Antônio também, nós chegamos lá e ele vai na capina, e aquela turma limpando o bairro lá naquela parte já na divisa do campo da aviação. Mas ele sempre, quando a gente chegava, já vinha brincando, né, com a gente, não importava se era o prefeito, se era quem fosse. Então eu quero desejar aqui para a família, né, a gente sabe o que é, eu perdi meu pai o ano passado, a gente sabe o que é perder a estrutura, né? A gente não sabe o dia que se vai, mas o melhor legado, e um dia até conversando com a Suzy, porque muitos nos colocaram de lados opostos nas eleições, acontecia alguma coisa e dizia que era o Pardal que queria derrubar a Suzy, acontecia alguma coisa comigo, era a Suzy que queria derrubar o Pardal, nunca movi, e Deus sabe disso, que sou Pardal dá para derrubar, mas então quero dizer aqui que conseguimos conversar algumas vezes, e muitas vezes eu e a Suzy, a gente vem da mesma origem humilde, né, de vendedor de puxa-puxa, e a gente vê que as famílias, de uma forma ou de outra, também já se encontraram bem antes, com meu pai, com o Valdomiro, e eu não faço política com ódio, nem com rancor, e aprendi também que a Suzy também não faz isso. Então eu quero parabenizar pelo teu projeto, Suzy, se tu quiser, quero ser solidário também, e quero dizer para a família que é ruim, mas também é bom quando alguém consegue ser lembrado por uma eternidade. É isso que eu espero, é isso que eu desejo para vocês, ter o orgulho do pai que vocês tiveram, da família, porque eu tenho um grande orgulho do meu pai, apesar de não saber ler nem escrever, mas nos passou legados que jamais uma faculdade poderia nos dar. Então, gente, tem coisas que a gente só aprende com a família da gente, que é o respeito aos outros. Isso pode ter certeza que ele deixou para essa família. Meu muito obrigado, senhor presidente. Bom, então, não havendo mais a discussão, vamos para a votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Eu pediria uma salva de palmas para o senhor Antenor.
Projeto de lei número 026/2016, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 2189, de 1º de setembro de 2005. Senhor presidente, só pela ordem, eu conversei com o vereador presidente da Comissão de Constituição e Justiça, se pudesse, como não é final de mês nem nada, não implica em questão remuneratória, ele altera o artigo 2º, só que o artigo 2º tem um parágrafo único, e esse parágrafo único, ele fala sobre os espaços temporais sujeitos ao sobreaviso, que terão duração máxima de 3 dias. Isso é em razão do final de semana, principalmente, porque como foi incluído o projeto da Ronda Social e as crianças da Casa de Acolhimento do Abrigo, lá pede para alterar, artigo 1º, fica alterado o artigo 2º da lei. Se alterar o artigo 2º, ele passa a ter só aquela redação ali, mas ele não disciplina o sobreaviso, daí cai o parágrafo único, para que o executivo mande amanhã uma mensagem retificativa ao projeto, só acrescentando aquele parágrafo único. Muito obrigado, senhor presidente. Acrescentando. Então será retirado e prossiga, vereador. Projeto de lei número 027/2016. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei 027/2016. Não havendo Senhor quem... presidente, eu quero discutir. Pode. Senhor presidente, eu venho à tribuna para dizer que, por tudo que eu vi dos 2 projetos de contratação, eles estão de uma forma irregular. Primeiro porque as contratações são 180 dias antes do final do mandato, não pode acontecer mais. Segundo porque as despesas não têm aqui o cálculo do impacto orçamentário. E a lei de responsabilidade fiscal, e aí, presidente, eu acho que o grande problema, assim, depois reclamam, mas o prefeito Valdomiro vai acabar respondendo, não só respondendo, devolvendo o dinheiro. Tem parecer do IGAN, o município pediu o parecer e o IGAN disse que não era para contratar, mandaram para cá, sem o parecer, vem para votação. O IGAN disse que não dava para contratar. Então, assim, eu vou votar contra. Acho que o prefeito, por prudência, não deveria de contratar para ele depois não responder e até ter que devolver o dinheiro. Depois, assim, a gente avisa, fala e às vezes reclamo de mim, como o presidente já reclamou, mas, enfim, essa é uma questão difícil de ser tomada sem parecer jurídico. E o que eu sei é que o IGAN foi consultado pelo município e o IGAN disse que não dava para contratar mais. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, tive vereador por vereador como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, porque tive um encontro hoje à tarde justamente com os técnicos. E o Pedro vem aqui dizer que está preocupado, e o
prefeito devolver dinheiro. Não te preocupa com isso, Pedro. Ele não devolveu nada até agora, não vai devolver porque a equipe técnica dele tem muita responsabilidade. E o que eu falei para vocês foi o seguinte, o impacto realmente teria que vir. Em função de dar negativo, eles se comprometeram com todos os vereadores e não foi diferente, eu conversei isso também com o Pedro, que eu conversei com todos aqui. Assim que contratar qualquer um dos funcionários ali, o impacto chegará nesta casa com certeza, porque até hoje nunca falhamos com eles, porque eles nunca falharam com nós. Quando eles disseram que vinham os documentos a posterior, nunca falharam. Segundo lugar, o vereador Pedro está sendo ou distorce porque quer, ou talvez falta conhecimento. O que é que nós estamos fazendo? Em função da lei eleitoral. 90 dias antes e 90 dias após as eleições não podem ser contratados e colocado, nem admitido, nem demitido. O que é que o prefeito está fazendo? Acho que falta um pouco de planejamento. Se viesse por esse lado, tudo bem. Que esse contrato, em vez de 12 meses, teria que ter previsto a eleição já feito com 18. Mas isso todos os prefeitos cometeram o mesmo erro. O que nós não podemos, Pedro, é deixar descoberto a saúde, os trabalhadores que nós precisamos, na entrada de verão, deixar a população... Eu acho que a saúde pode. Na verdade, eu estava olhando a legislação aqui, os servidores de saúde podem contratar, inclusive no período eleitoral, em emergência. Agora o pessoal... Eu não estou fazendo nenhuma crítica, estou dizendo que o pessoal que vai ser contratado na área de prestação de serviços corre o risco, sim. Tu já falou que aí tem um encerramento de mandato, o prefeito que está lá, a equipe que está lá, vão responder, eles não vão querer fazer isso, né, vereador Pedro? Então, eu acho que o projeto, a única coisa que mudou em tudo isso, naquela velha prática de chamar os amigos perto das eleições, acabou. Nós temos a pressão e pedindo a urgência desse projeto, porque justamente para passar pelo processo seletivo, que daí o meu amiguinho, um amiguinho não sei de quem, vai entrar lá quem for competente, quem fizer o processo e passar. Isso é transparência, isto é não dar margem para ninguém falar em período eleitoral, Pedro. É simplesmente isso. Poderia muito bem fazer o que tu está dizendo, chegar lá na frente, ou alguém indicar alguém e acabar sendo contratado. Esse é um processo transparente, limpo, por isso o pedido de urgência. Espaço do vereador Flávio Lara. Senhor presidente, nobres vereadores, na verdade, nós votamos mal há 3 anos atrás, quando o governo mandou que as contratações seriam por 48 meses, que nem o governo do Estado, que nem a proposição do Tarso Genro para o governo do Estado, porque o presidente Lula propôs para 48 meses na União, para evitar esse tipo de coisa. Nós mudamos a redação e passamos para 12 meses. E não é culpa deste ou daquele, é culpa do Legislativo. Porque a gente pensou, vamos fazer de ano a ano e esquecemos do último. O último tem uma série de restrições e que o Pedro não está de um todo errado, porque saúde e educação, diz a Constituição, que perpassa o período eleitoral a qualquer tempo. A qualquer tempo, contratação na saúde e educação, porque não se pode deixar nem saúde nem educação uma sala de aula sem professor, por conta de que o professor adoeceu. Não, tem que contratar. Aquela turma não pode ficar sem um registro. Mesma coisa na saúde. Um médico, 2 ou 3, em pleno período eleitoral, não se trata de campanha eleitoral, trata-se de atender a comunidade. Essas duas áreas estão fora. Também é bem verdade que o governo sempre nos mandou o impacto orçamentário. Mas também é bem verdade que isso é errado. Isso é errado. Isso é nós empurrarmos a carroça porque um dia os bois chegarão. Né? Então, e isso não é deste governo. Do Amorim eu não sei dizer, porque eu não estava nesse legislativo, mas dos governos anteriores,
Perceba, a lei de responsabilidade fiscal, ela está desde 2000 em vigência. Né? Desde 2000, vereador. Já 2000 pegou a metade do semestre, já pegou. Tanto que os prefeitos do ano 2000 pegam a lei de responsabilidade fiscal nos últimos 6 meses. Porque tinha que fazer os relatórios. Todo mundo fala que começa em 2001. Não tem problema, estou aqui, eu te ajudo. Mas o que eu quero dizer é que são 16 anos e que me mandam um impacto orçamentário. Porque se eu voto hoje, Dilma Rousseff não está lá porque um dos motivos é não ter impacto orçamentário no orçamento. Nas despesas com pessoal que não remeteu ao Legislativo, ao Congresso Nacional. Um dos motivos dela está fora. Não, ela pedalou, não fez impacto do custeio de pessoal. Está aqui, custeio de pessoal. O que eu quero dizer é que por que os tribunais estão apontando, caçando com mais clareza agora? Porque não foi um dia nem dois de lei de responsabilidade fiscal. É 16 anos. Caiu até presidente da República. Então, o prefeito quer... Eu sei da responsabilidade do prefeito, do compromisso que o prefeito tem, da preocupação que o prefeito tem, de toda a sua equipe, mas não custava nada mandar um impacto dizendo o impacto é o mesmo porque as contratações são as mesmas. Isso é impacto. Isso é declaração de impacto. E eu atendi a lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade, quando eu falo que é crime de responsabilidade, não quer dizer que o prefeito roubou ou que a presidente roubou. Não cumpriu o rito de que estava na legislação. Porém, eu também, como vereador Pedro, manifesto aqui a minha preocupação do ponto de vista na questão das obras. Mas como estamos anterior a 90 dias, que o prefeito mande tudo o que ele queira nesta semana. Que seja feito o levantamento com o devido impacto, para que a gente não possa não ter esse aqui na tribuna. Porque fica ruim. Quando vem sem impacto, fica ruim. Pois não, vereador. O vereador, nós se reunimos com tanto o procurador quanto o contador da prefeitura à tarde. A lei do impacto ela é muito relativa. Ela, inclusive, tem a lei que isenta o prefeito de mandar impacto inferior a 2 anos de contratação, que seria um trabalho de contínuo. Mas isso é... Não, essa é a realidade. A segunda questão do impacto não está presente hoje, porque nós pedimos. Porque essa contratação, ela vai ficar uma lei aberta que não vai ser contratada agora, vereador. Ela vai ficar essa lei ela se extingue, a outra vai se extinguir em setembro. Então, como nós faríamos um impacto a partir de hoje, se nós vamos contratar só lá na frente, vereador? Então, por isso que eu quero a compreensão de todos os vereadores, por isso que o impacto não está aqui, porque essa contratação não é para agora. Ela vai ter a lei autorizativa, feito o seletista, e só será contratada a partir do término dos contratos. Então, assim, não teria como partir com... Só para colaborar nesse sentido aí, veja bem que lá quando terminar, se é mesmo assim, o prefeito vai ficar autorizado a contratar agora, mas vamos dizer que ele não vai contratar. Não, porque estão contratados, vereador. Então, assim, lá em setembro ele tem que fazer rescisão de contrato daqueles que estão lá e tem que contratar de novo. Ele vai fazer um contrato... Vai nos mandar um impacto, vereador, com certeza. Em pleno campanha. Nós vamos estar daí no processo eleitoral, vamos estar em setembro. Quer dizer, mas então a lei autorizativa estará pronta, não pode. Vereador. Não, mas Bom, tudo bem. Não, a lei autorizativa ela está pronta. Essa é o que eu quero, pelo menos foi as dúvidas que eu e o vereador Otávio à tarde. Mas perceba como ficou mais simples do que eu imaginava. E por que é que então o governo, aí vocês me desculpem, não escreve isso e não manda para a pauta? Mas aí então, aí brincaram de coisa séria. Me escreve isso, olha, tchê, está vencendo lá em final de setembro, portanto a chamada vai ser depois da eleição. E após, se 30 de setembro, a eleição é 2 de outubro, no final de semana, dia 3 de outubro, segunda-feira, vai ser chamado o pessoal. Então, dirimia todas as dúvidas. E aí está escrito. Porque o que a gente vota? Aquilo que a lei exige. A lei exige impacto. E se não tem impacto nesse momento, porque vai vencer lá, e eu tenho uma declaração do prefeito dizendo que isso ocorrerá por isso, estava tudo resolvido. O impacto seria, vereador, só para dar mais esclarecimento, pegaria 2 meses e pouco só no final. No final do ano. É isso aí.
É o que eu posso colaborar com Tá, Vossa mas Excelência. não está escrito, né? Não. Para o juiz vale o quê? O que nós Não, falamos é e o que está escrito. que nós procuramos os vereadores da casa à tarde, como o projeto veio e tinham poucos vereadores, né? Mas procuramos os vereadores, né, para tentar fazer o esclarecimento. Não. E não Eu- foi possível passar para os vereadores. Eu peço Tá bom. perdão, mas a gente até foi com a Ellen ver se os vereadores que estavam presentes que a gente pudesse discutir a situação e Tá bom. não era Se uma é como Vossa Excelência não, está relatando, eu gostaria né, que o senhor tivesse a relatando. compreensão. Isso, estou relatando o que foi discutido. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, relativo ao projeto 27. Alguns, até para que a comunidade, quem nos ouve, possa entender o que eu venho falar do projeto, vereador Otávio. 27. 3 cursos que eu fiz, porque não sabia. No ano de 2013, vereador Otávio, eu votei contra, porque não tinha um impacto, porque o número não era aquele, porque isso e aquilo, porque aquele outro. No ano de 2014, eu votei contra, porque não tinha um impacto, porque era para ter concurso público, porque era não sei o quê. Tá bom. No ano final de 2014, pago pela Câmara, eu fiz curso para entender o que é isso, né? Que eu tenho que votar. E aí me disseram, realmente isso, vereador Joel Novaski, que o impacto tem que vir quando as contratações ultrapassam 2 anos. Não ultrapassando 2 anos, não mexe no exercício fiscal. Segundo, os nomeados pelo tribunal, para o Tribunal de Contas, o critério é político. Então é como a Dilma. Bem diz Vossa Excelência, vereador Flávio Lara. Também ela respondeu por isso aqui, porque não tinha impacto. Mas não foi o critério técnico que julgou ela e abriu o processo de impeachment. Foi o critério político. Eu não quero mais a Dilma aqui. Não quero. Junto e afasto. Mas não foi o critério técnico, porque isto é o que está sendo discutido pelo advogado, que é o ex-corregedor-geral da União. Porque pelo impacto técnico não tem fundamento, porque ela não precisava ter mandado mesmo. E se a meta vai vencer no final do ano, não é, vereador presidente João Novaski? Se hoje nós estamos chamando um prefeito, está chamando uma audiência para quarta-feira, para analisar a meta fiscal, tu só pode analisar a meta depois de cumprida. Senão tu não tem como antecipar uma meta que o prefeito não cumpriu. Então isso aqui nós vamos discutir ano que vem, que sabe lá Deus quem estará nesse parlamento para discutir a meta fiscal do contrato do projeto 27 de 2016. Então, resumindo, o que eu tenho que dizer amanhã para a comunidade é que se começar a criar mato lá no Arroio Teixeira, se começar a ficar tudo sujo, eu votei contra para criar o mato. Mas se eu votar a favor do projeto, que eu aprendi lá no curso também, quem responde é o prefeito, que junte os seus técnicos, os seus procuradores e vá lá na casa do critério político discutir se dá, se não dá, se deu, se não deu, e aí deixamos assim. Então, por isso, senhor presidente, eu voto a favor. Obrigado, vereador. Só Continua por uma a discussão. questão de ordem, presidente. Pois não, os, vereador. os projetos vão entrar em vigor agora, mas as contratações vão ser feitas lá em setembro. Sim, vereador. É Até porque... Não, então a questão da sujeira que o Luciano disse que pode estar lá não vai acontecer, porque as pessoas vão continuar trabalhando. É isso, né? Não, Pois é. acontece o seguinte, vereador, aí nós não vamos poder contratar para terminar um ano eleitoral, né? Não queremos que aconteça aqui
o que aconteceu anteriormente em algumas gestões. Eu acho que o prefeito Valdomiro não é candidato, não está concorrendo, não está pensando politicamente, ele está pensando na nossa cidade. Eu acho que cabe a nós, como vereador, eu como vereador de governo, salientar isso para toda a comunidade, que isso aqui serve até para facilitar para a equipe de transição que vai entrar logo após aí a eleição, poder ter uma equipe para projetar, para estar na rua trabalhando, ter médico para estar atendendo dia 1º de janeiro, para não acontecer essa política mesquinha que a gente sempre tem visto na nossa cidade. Eu acho que isso a gente deve levar em conta. Eu não sei quem vai ser o próximo prefeito dessa cidade. Queira Deus que seja um bom gestor. É isso, então, que eu quero trazer aqui consciência de todos. Tá, senhores vereadores? Eu acho que eu pediria a compreensão, porque esses contratos que se encerram lá em setembro, e os da saúde, que é um ato contínuo, que nem diz os vereadores, a questão do impacto, o vereador Luciano colocou muito bem, não precisaria até um período de 2 anos. O contrato, o vereador Lara citou aqui muito bem, poderia ter feito uma lei de 48 meses, que estaria resolvido o problema de qualquer gestão, né? Nós aqui queremos salientar, e a Suzy, tanto que nos precisou como secretária, e até o último momento, antes do período eleitoral, nós estávamos aqui contratando pessoas para a saúde, para toda a administração anterior. Então não olhe com sigla partidária, gente. É só isso que eu peço. Vereador Demar, né, votemos sempre favorável aqui, todos os pedidos de contratação, e nunca votamos contra um pedido contrário de prefeito que fosse. Enquanto eu estive aqui como vereador, essa foi a minha consciência política. Posso tirar uma dúvida, presidente? Pois não, vereadora. Desculpa a ignorância, mas assim, se é uma urgência, tá certo que a gente está no período eleitoral. Mas se é uma urgência, eu me lembro até mesmo quando eu era secretário de saúde, tu tem esse respaldo jurídico. Tu tem o parecer aonde te dá a base para poder contratar um médico, com um enfermeiro, que é essencial, até mesmo os professores. Não daria mesmo no período eleitoral após setembro fazer com que tramite o processo, ou até mesmo não, vereador, no final de setembro? O que acontece é o seguinte, vereadora, se a senhora, só para dar mais uma clareada, essa lei sendo aprovada hoje, a partir de amanhã está entrando o processo seletista para as pessoas que vão fazer já o seletista para entrar lá na frente, tá, vereador? Então nós precisamos obedecer todos os prazos legal antes do período eleitoral, tá? É essa a urgência do projeto, né? Depois dele estar aprovado, aí o prefeito vai chamar lá na frente, não há necessidade de chamar agora, né? Pelo amor de Deus, né? Então, o único procedimento é esse, nós aprovarmos a lei para poder ter o tempo de fazer o seletista, né? Bom, então não havendo mais quem queira discutir, está em votação o projeto de lei 027/2016. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Obrigado, vereador Pedro. Projeto de lei número 028/2016, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dar outras providências. Está em discussão o projeto 028/2016. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui eu quero fazer um pedido, senhor presidente, à vossa excelência mesmo, em nome da Casa Legislativa. Eu vi aqui, ó, que o executivo pediu na sexta, né, na realidade, mas ele pediu aqui, ó, um otorrinolaringologista, pediu um médico psiquiatra e pediu 2 médicos ginecologistas e pediu 12 médicos clínicos geral. Então isso, considerando tudo isso que já foi dito do projeto anterior, mas este projeto aqui,
ele é unicamente exclusivo da área da saúde. Este projeto aqui, diferente do anterior, caracteriza a urgência. Por que que eu peço isso, senhor presidente? Porque aprovando esse projeto aqui, e nós tendo essa lei vigente, e também eu aprendi lá no curso, que é com a legislação nova, que as questões dos limites prudenciais da lei de responsabilidade fiscal, quando são tangentes à educação e à saúde, com uma boa justificativa, elas são consideradas. Então eu peço a Vossa Excelência, o senhor é o líder do governo? Sim. Que alguns aqui já dê prosseguimento à contratação. Porque o que aconteceu? A gente tem tido reclamações da questão do médico clínico geral, que eles não vão lá cumprir, cada um tem os seus motivos, tá? O médico ficou doente, eu fico doente, o médico fica doente, todo mundo fica doente. Mas que já contrate esse médico, e não com aquele regime de plantonista, porque daí não vai onerar, mas que tenha um médico à disposição. E a questão ali do ginecologista, meu Deus do céu, senhor presidente, o que tem de criança e adolescente grávida em Capão da Canoa é uma coisa faraônica. Quando a irmã Adilis vem nas audiências públicas aqui das metas, provavelmente quarta-feira ela já vai estar aí, e que ela diz é uma realidade. Vossas Excelências, se tiverem oportunidade de ir até o materno infantil, descubram quantas gestantes de 10 anos, 11 anos e menos de 12 anos estão grávidas. Isso é criança, minha gente. Então é complicado, eu não sou médico, mas até para o ginecologista, que atende uma mulher e que vai atender uma criança, é outro atendimento. O atendimento ali na sala, se vai levar 1 hora, sei lá quanto tempo demora para atender ali uma mãe, uma senhora que tenha 18, 20 anos, senhor presidente. Uma criança, meu Deus, a orientação é outra. E as doenças sexualmente transmissíveis, vereadora Núbia, é um absurdo. E essa menina, já lhe concedo, essa menina, ela aparece lá para fazer o teste de gravidez e some. E só aparece na hora do parto. E aí dá as incidências ali de crianças e até da mãe em óbito. Então eu peço, senhor presidente, pelo menos nestas áreas aqui, e o otorrinolaringologista em razão do tempo. Muito obrigado. Continua a discussão. Quer discutir, vereadora? Assim, presidente, eu vejo que, se tirei a minha dúvida em relação ao... Para mim, na área da saúde e educação, acho que é primordial, acho que não tem muito o que discutir. Claro que se tiver mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, não só os médicos, mas enfim, toda a área da saúde é importante. Desde aquele que limpa, até aquele que é do médico. Todos, para mim, na minha visão, são pessoas boas, são qualificadas e que têm que ser contratadas para que uma engrenagem, ela tem que ser conduzida direito, ela tem que funcionar, independente quem são. Então, vereador Luciano, eu vejo assim, se é o gineco, precisa 1 ou 2, não sei, não importa, para mim, na minha visão, o que eu vejo é que é um trabalho de prevenção. É lá atrás que tem que se olhar isso, não lá depois. Não temos que tratar a doença, e sim temos que olhar para a saúde, né? Então não adianta contratar 20 gineco se lá atrás não é feito um trabalho de prevenção. Eu só quero dizer para o presidente que, claro, que eu sou favorável a esse projeto. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, vou fazer daqui mesmo. Pois não, vereador Demar. Da mesma forma, no outro projeto que a gente teve em discussão, não pude discutir porque o senhor encerrou, e quero dizer que parabenizo o prefeito, porque todos os termos de prefeito, de mandato de prefeito, a nossa cidade fica um caos. É lixo, é capina, fica tirado porque o prefeito perdeu, ele parece que abandonou, parece que não vive mais na cidade. E com essa contratação em mês de setembro, pode ser que vai amenizar
essa situação que não ocorra mais o que vem ocorrendo no passado, deixando a cidade sem dono e as empresas ter que se reunir para poder dar o início para o próximo prefeito. Obrigado, vereador. Não havendo mais quem queira discutir. Eu peço a palavra e quero Com a palavra, fazê-la vereador Sérgio daqui. Oliveira. Apenas para parabenizar a observação feita aí pelo vereador Ademar, que foi muito pertinente, vereador. Então eu quero parabenizá-lo, né, por essa sua observação. Isso realmente é uma realidade que tem acontecido de forma sucessiva na política pública em Capão da Canoa. Então, essa atitude que já antecipa e dá garantia para que o próximo governo possa entrar gerindo o município de forma bem estruturada. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Só pediria aos vereadores que permanecessem um pouquinho, que nós vamos fazer. O vereador Serginho vai botar em leitura aí dos colegas de... Ofício circular em que diz o seguinte: excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhor presidente, o Poder Legislativo do município de Mampituba, por intermédio de seu presidente, vem por meio deste convidar a vossa excelência, demais vereadores e funcionários dessa Casa Legislativa, para participar da oitava Festa da Banana, que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de junho, no ano em curso, na comunidade de Rio de Dentro, Mampituba, Rio Grande do Sul. Ressaltamos que no dia 17 de junho, às 9 horas, acontecerá o 20º Seminário de Políticas Públicas Regionais e Municipais, que será promovido pela UVERGS e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Certo de sua especial atenção ao pleito, sendo que tínhamos para o momento subscrevamos-nos. Era esse, portanto, o convite dirigido aí a essa casa. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, podendo voltar aqui na próxima segunda-feira ao horário regimental da casa. Boa noite a todos.